'Cause I love you, and I never wanted to lose you, that's all. And she said that she had shot and killed a man that day. I sentence you to death. Thank you, Judge. And may you rot in hell, sending a raped woman to death! And you're a bunch of scum, that's what you are! A mulher recebendo a sentença de pena de morte é Aileen Wuornos. Para alguns, ela era apenas uma profissional do sexo que virou uma SK e que mereceu a pena de morte por matar 7 homens. Já para outros, uma heroína que fez justiça com as próprias mãos. E no caso de hoje eu vou te contar a história polêmica dessa serial killer, que eu vou chamar aqui de SK, que até hoje traz questionamentos se ela é uma assassina ou apenas uma vítima. Oiê! Bem-vindos a mais um vídeo novo no canal. Meu nome é Monique. Se você é novo aqui e gosta de histórias de crimes reais, suspense, mistério e muita investigação, já se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Isso também vai ajudar ao canal a crescer e assim a gente pode trazer mais conteúdo para vocês. E agora, sem enrolação, let's go, que eu vou te contar essa história. Wuornos nasceu Aileen Carol Pittman em 29 de fevereiro de 1956, em Rochester, Michigan. Sua mãe, Diane Wuornos, nascida em 1939, tinha 14 anos quando se casou com o pai de Aileen, Leo Pittman, de 18 anos, em 3 de junho de 1954. Em 14 de março de 1955, Diane deu à luz o irmão mais velho de Aileen, Kate. Após menos de 2 anos de casamento e 2 meses antes de Aileen nascer, Diane pediu o divórcio. Ela deu à luz a Aileen aos 16 anos. Wuornos nunca conheceu seu pai. Em 1967, Leo Pittman foi condenado à prisão perpétua por sequestrar e estuprar uma menina de 7 anos. Pittman foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele cometeu suicídio por enforcamento na prisão em 30 de janeiro de 1969. Em janeiro de 1960, quando Wuornos tinha quase 4 anos, Diane abandonou seus filhos, deixando-os com seus avós maternos, Laurie e Britt Wuornos, ambos alcoólatras, que adotaram legalmente Kate e Aileen em 18 de março de 1960. Laurie e Britta eram finlandeses americanos que nasceram em Lee, na Finlândia, e mais tarde se mudaram para Michigan. Então, aqui, aos 11 anos, Wuornos começou a se envolver em atividades sexuais na escola, em troca de cigarros, drogas e comidas. Ela também se envolveu em atividades sexuais com seu irmão. Wuornos dizia que seu avô a agredia sexualmente e que espancava ela quando ela era criança. Antes do avô dela espancá-la, ele obrigava ela a tirar a roupa. E em 1970, aos 14 anos, ela engravidou após ser estuprada por um amigo da própria família. Wuornos deu à luz a um menino em 23 de março de 1971, dentro de um lar para mães solteiras. E ali a criança foi colocada para adoção. Poucos meses após o nascimento do filho, ela abandonou a escola. Mais ou menos ali na mesma época, quando sua avó faleceu por insuficiência hepática. Aos 15 anos, seu avô a expulsou de casa. E ela começou a viver na floresta, perto de sua antiga casa, quando ela morava com a sua mãe. E aí que ela começa a se sustentar por meio de prostituição. Em 27 de maio de 1974, aos 18 anos, Wuornos foi presa no condado de Jefferson, no Colorado, por dirigir sob influência de álcool, conduta desordeira e disparar uma pistola calibre 22 de um veículo em movimento. Mais tarde, ela foi acusada de não comparecimento ao tribunal. Em 1976, Wuornos pegou carona até a Flórida, onde conheceu o presidente do Yacht Club, Gales Crutchfield, de 69 anos. Eles se casaram rapidamente e o anúncio de suas núpcias foi impresso nas páginas da sociedade do jornal local. Wuornos se envolveu continuamente em confrontos no bar local e foi presa brevemente por agressão. Ela também bateu em Phil com sua própria bengala, levando-o a obter uma ordem de restrição contra ela poucas semanas após o casamento. Ela retornou a Michigan, onde em 14 de julho de 1976 foi presa no Barnes Club, em Massillona, condado de Altrin,
e acusada de agressão e perturbação da paz por atirar uma bola branca na cabeça de um barman. Em 17 de julho, seu irmão, Kate, morreu de câncer de esôfago e Warnes recebeu $10.000 de seu seguro de vida. Warnes e Fell anularam seu casamento em 21 de julho, após apenas 9 semanas. Em agosto de 1976, Warnes recebeu uma multa de $105 por dirigir embriagada. Ela usou o dinheiro herdado de seu irmão para pagar a multa e gastou o resto em 2 meses comprando luxos, incluindo um carro novo que ela destruiu logo depois. Em 1978, aos 22 anos, ela tentou suicídio atirando no próprio estômago. Entre os 14 e os 22 anos, ela tentou suicídio 6 vezes. Em 20 de maio de 1981, Warnes foi presa em Edgewater, Flórida, pelo assalto à mão armada de uma loja de conveniência, onde roubou $35 e 2 maços de cigarro. Ela foi condenada à prisão em 4 de maio de 1982 e libertada em 30 de junho de 1983. Em 1º de maio de 1984, Warnes foi presa por tentar passar cheques falsificados em um banco em Key West. Em 30 de novembro de 1985, ela foi nomeada como suspeita de roubo de um revólver e munição no condado de Pasco. Em 4 de janeiro de 1986, Warnes foi presa em Miami acusada de roubo de carro, resistência à prisão e obstrução da justiça por fornecer identificação com o nome de sua tia. Policiais de Miami encontraram um revólver calibre 38 e uma caixa de munição no carro roubado. Em 2 de junho de 1986, os xerifes adjuntos do condado de Volusia detiveram Warnes para interrogatório depois que um companheiro a acusou de sacar uma arma em seu carro e exigir $200. Warnes foi encontrada carregando munição extra e a polícia descobriu uma pistola 22 sob o banco do passageiro que ela ocupava. Então, meus queridos, essa fase da vida de Warnes, você já percebe que ela já tem uma lista enorme de crimes, de brigas, de desavenças. A vida dela realmente não foi fácil, era cheia de aventuras. E aqui a gente está em 1986, quando o Warnes tinha 30 anos e ela conheceu Tyria Moore, que na época tinha 24 anos, num bar gay de Daytona Beach. E assim que elas se conheceram, elas já se apaixonaram e foram morar juntas. E quem sustentava a casa era o Warnes, com o dinheiro da prostituição. No entanto, depois que ela se apaixonou, a gente pensa assim, nossa, vai quietar, vai sossegar, mas não, ela continuou. 4 de julho de 1987, a polícia de Dalton Beach deteve Warnes e Moore em um bar para interrogatório sobre o incidente, no qual elas foram acusadas de agressão física e violência contra uma pessoa com uma garrafa de cerveja. Não parou por aí, né? E em 12 de março de 1988, o Warnes acusou um motorista de Daytona Beach de agressão. Ela alegou que ele a empurrou para fora do ônibus após ali uma pequena discussão. E a Tyria, né, na época foi listada como testemunha do incidente. E é aqui, meus queridos, nessa época, entre 1989 e 1990, que essa cidadã começa a aloprar. Eu vou listar agora para vocês a série de assassinatos que ela teve nesse período ali de 12 meses. O Warnes assassinou 7 homens em 12 meses. Todos os homens eram motoristas com idade entre 40 e 65 anos. Richard Charles Mallory foi o primeiro, com 51 anos, dono de uma loja de eletrônicos em Clearwater, e a data do assassinato foi 30 de novembro de 1989. O Warnes alegou que Mallory a espancou, estuprou e sodomizou. Ele a levou para uma área abandonada para serviços sexuais. Mallory foi a primeira vítima de Warnes e ela alegou tê-lo matado em legítima defesa. Mais tarde soube que Mallory havia sido condenado anteriormente por tentativa de estupro em Maryland. Aileen não mencionou isso até ser julgada e Tyria nunca alegou que mencionou isso a ela. 2 dias após o assassinato, um xerife adjunto ao condado de Volusia encontrou o veículo abandonado de Mallory. Em 13 de dezembro, seu corpo foi encontrado a vários quilômetros de distância em uma área arbonizada. Ele havia levado vários tiros e 2 balas no pulmão esquerdo foram consideradas a causa da morte. David Andrews Pierce, de 47 anos, trabalhador de construção civil em Winter Garden.
Ele foi declarado desaparecido em 19 de maio de 1990. Em 1º de julho de 1990, seu corpo nu foi encontrado ao longo da West 19, no condado de Citrus. Ele havia sido baleado 6 vezes com uma pistola 22. Charles Edmund, 40 anos, trabalhador de rodeio em meio período. Data do assassinato, 31 de maio de 1990. Em 6 de junho de 1990, seu corpo foi encontrado no condado de Pasco. Ele havia sido baleado 9 vezes em uma arma calibre 22. O corpo estava enrolado em um cobertor elétrico e estava em decomposição quando foi encontrado. Testemunhas viram Worms na posse do carro de Carcadon e o Worms também penhorou uma arma identificada como pertencente a carro. Peter Abram Siemens, 65 anos, marinheiro mercante aposentado. Em junho de 1990, Siemens deixou Júpiter, na Flórida, para Arkansas. Em 4 de julho de 1990, seu carro foi encontrado em Orange Springs, na Flórida. Moore e Worms foram vistos abandonando o carro e a marca de mão de Worms foi encontrada na maçaneta interna da porta. Seu corpo nunca foi encontrado. Troy Eugene Burns, 50 anos, vendedor de salsichas de Ocala, na Flórida. Em 31 de julho de 1990, ele foi dado como desaparecido. Em 4 de agosto de 1990, seu corpo foi encontrado em uma área arborizada ao longo da State Road 19, no condado de Marion. Ele havia sido baleado 2 vezes. Charles Richard, 56 anos, major aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, ex-investigador estadual de abuso infantil e ex-chefe de polícia. Data do assassinato, 11 de setembro de 1990. Em 12 de setembro de 1990, seu corpo foi encontrado no condado de Marion. Ele estava totalmente vestido e havia levado 7 tiros na cabeça e no tronco. Seu carro foi encontrado no condado de Sullivan. Walter Gino Antônio, 61 anos, caminhoneiro, segurança e policial reserva. Em 19 de novembro de 1990, o corpo quase nu de Antônio foi encontrado perto de uma remota estrada de explosão madeireira no condado de Dick. Ele havia levado 4 tiros. 5 dias depois, seu carro foi encontrado no condado de Brevard. Então, depois dessa longa descrição que eu dei para vocês sobre os 7 assassinatos que o Worms cometeu, nada foi tão perfeito, tinha que ter algum erro. Então, ela acabou cometendo um erro. E esse erro foi: lembra que quando ela assassinou o Siemens, ela ficou com o carro dele? Então, em 4 de julho de 1990, o Worms e Tyria estavam andando nesse carro e cometeram um pequeno acidente na estrada e elas abandonaram o carro na estrada. Só que tinha uma testemunha que acabou fazendo a descrição dessas mulheres para a polícia. O nome dessa testemunha era Rhonda Bailey e ela deu toda a descrição das mulheres, fazendo assim com que a polícia fizesse um retrato falado, que mais tarde levou uma campanha na mídia para poder localizá-la. E até esse ponto, a polícia estava achando que essa série de assassinatos estava sendo cometida por um homem, até essa testemunha identificar 2 mulheres no carro de Siemens, que foi encontrado com impressões digitais na porta. E é aí que a polícia começa a investigação atrás de uma mulher. E ela começa a ir à casa de penhores e começa a achar pertences dessas vítimas na casa de penhores. E em uma dessas casas de penhores, ela acha um recibo que tinha impressões digitais. E nesse recibo, essas impressões digitais, elas se comparavam com a impressão digital deixada no carro do Siemens. Como o Worms tinha antecedentes criminais, um vasto antecedente criminal, na Flórida, consequentemente, ela tinha a impressão digital dela no banco de dados da polícia. E em 9 de janeiro de 1991, o Worms foi presa no bar de motoqueiros The Last Resort, no condado de Volusia. A polícia localizou Moore no dia seguinte em Pittston, na Pensilvânia. Quando Tyria fugiu para a Pensilvânia, foi por conta do retrato falado delas, que estava andando em todas as mídias de televisão, no jornal, post, e ela ficou com muito medo e fugiu. Só que no dia seguinte da prisão de Aileen, ela foi encontrada na Pensilvânia. E aí que as coisas começam. Ela estava com tanto medo que ela concordou com a polícia a obter uma confissão de Aileen. Tudo isso em troca de uma imunidade de acusação. Porque, na verdade, quem cometia esses crimes era Aileen e não ela. Mas ela meio que sabia. Tenho por mim que ela sabe. Então, assim, Moore retornou com a polícia até a Flórida, onde a polícia colocou ela num motel. E, sob a orientação da polícia, ela fez várias ligações para a Aileen. E nessas ligações, ela implorava para a Aileen limpar o nome dela de alguma forma. E 3 dias depois, em 16 de janeiro de 1991, o Worms confessou
os assassinatos. Mas ela alegou que os homens tentaram estupá-la e ela assassinou eles por legítima defesa. Em 14 de janeiro de 1992, o Worms foi a julgamento pelo assassinato de Richard Charles Mallory. Embora condenações anteriores sejam normalmente inadmissíveis em julgamentos criminais, sobre a regra Williams da Flórida, a promotoria foi autorizada a apresentar evidências relacionadas a seus outros crimes para mostrar um padrão de atividade ilegal. Em 27 de janeiro de 1992, o Worms foi condenado pelo assassinato de Mallory com a ajuda do testemunho de Morey. Em sua sentença, psiquiatras de defesa testemunharam que Worms era mentalmente instável e a diagnosticaram com transtorno de personalidade borderline e transtorno de personalidade antissocial. 4 dias depois, ela foi condenada à morte. A defesa de Worms fez esforços durante o julgamento para apresentar evidências de que Mallory foi anteriormente condenado por tentativa de estupro em Maryland e cumpriu pena em uma unidade correcional de segurança máxima que fornecia remediação a criminosos sexuais. Os registros obtidos da instituição correcional mostraram que de 1958 a 1962, Mallory foi internado para tratamento e observação resultantes de uma acusação criminal de agressão com intenção de estupro. Esses registros também refletem 8 anos de tratamento geral na unidade. Em 1961, foi observado que o Sr. Mallory possuía fortes tendências sociopatas. No entanto, o juiz se recusou a permitir que os registros fossem admitidos no tribunal como evidência e negou o pedido de Worms para um novo julgamento. Em 31 de março de 1992, o Worms não contestou os assassinatos de Charles Richard, Troy Eugene e David Andrew, dizendo que queria se acertar com Deus. Em sua declaração ao tribunal, ela disse, em parte, abre aspas, eu queria confessar a você que Richard Mallory me expulsou violentamente, como eu lhe disse, mas esses outros não o fizeram. Eles apenas começaram a fazê-lo, fecha aspas. Em 15 de maio de 1992, o Worms recebeu mais 3 sentenças de morte. Em junho de 1992, o Worms se declarou culpada pelo assassinato de Charles Edmunds. Em novembro de 1992, ela recebeu sua 5ª sentença de morte. Em fevereiro de 1993, o Worms se declarou culpada pelo assassinato de Walter Gian Antoni e foi condenada à morte novamente. Nenhuma acusação foi feita contra ela pelo assassinato de Peter Abraham Simmons, pois seu corpo nunca foi encontrado. No total, o Worms recebeu 6 sentenças de morte. O Worms contou várias histórias inconsistentes sobre os assassinatos. Ela alegou inicialmente que todos os 7 homens a estupraram ou tentaram estuprar enquanto ela trabalhava como prostituta, mas depois retratou e alegou de legítima defesa, citando roubo e o desejo de não deixar testemunhas como a razão do assassinato. Então, assim, nesses julgamentos, o Worms alegava várias histórias inconsistentes. Ela primeiro alegou que matou esses homens por legítima defesa, porque tentaram ali um ato sexual com ela sem a permissão dela. E isso enquanto ela trabalhava como profissional do sexo. Mas depois ela já alegava outra coisa. Ela já alegava que ela só queria roubar e não queria que deixar testemunha no caso, então ela assassinava as pessoas para que não houvesse nenhuma testemunha do assalto que ela fez. Durante uma entrevista com o documentarista Nick Bromfield, quando Worms pensou que as câmeras estavam desligadas, ela disse a ele que era, na verdade, legítima defesa, mas ela não suportava estar no corredor da morte, onde estava há 10 anos naquele momento, e queria morrer. Em 2002, o Worms começou a acusar os diretores da prisão de contaminarem sua comida com sujeira, saliva e urina. Ela também reclamou de revistas íntimas, algemas apertadas, chutes em portas, verificações frequentes de janelas, baixa pressão da água, mofo em seu colchão e assaltos de gato. O Worms ameaçou boicotar chuveiros e bandejas de comida quando certos policiais estivessem de serviço. Ela dizia, abre aspas, enquanto isso, meu estômago está roncando e estou tomando banho na pia da minha cela, fecha aspas. Seu advogado declarou que a senhora Worms realmente só quer ter um tratamento adequado, um tratamento humano até o dia em que for executada. Nas semanas anteriores à sua execução, Worms deu uma série de entrevistas ao documentarista Nick Bromfield e falou sobre ser levada para encontrar Deus, Jesus, os anjos e tudo o que está além do além. Em sua entrevista final, ela mais uma vez acusou que sua mente foi torturada no BCI e sua cabeça esmagada por pressão sônica. Suas últimas palavras diante das câmeras foram, abre aspas, muito obrigada, sociedade,
por atropelar minha bunda. Fecha aspas. A execução de Wormans foi por injeção letal e ocorreu em 9 de outubro de 2002. Ela recusou sua última refeição, que também poderia ser qualquer coisa abaixo de $20. E eu tenho um vídeo sobre últimas refeições de condenados à morte aqui no canal, vou deixar aqui ou no card ou aqui na descrição. Então ela optou apenas por uma xícara de café. Suas últimas palavras foram: abre aspas, sim, eu gostaria apenas de dizer que estou navegando com a rocha e voltarei como o dia da independência, com Jesus. 6 de junho, como o filme. Grande nave mãe e tudo. Voltarei, voltarei. Fecha aspas. Ela morreu às 9h47. Ela foi a segunda mulher na Flórida e a 10ª nos Estados Unidos a ser executada desde a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de 1976, que restaurou a pena de morte. Nick Broomfield, que foi o autor do documentário dela de 2003 chamado Aileen, Life and Death of a Serial Killer, diz que acho que essa raiva se desenvolveu dentro dela e ela estava trabalhando como prostituta. Acho que ela teve muitos encontros horríveis nas estradas. E acho que essa raiva simplesmente transbordou de dentro dela e finalmente explodiu em uma violência incrível. Essa era sua maneira de sobreviver. Acho que Aileen realmente acreditava que havia matado em legítima defesa. Acho que alguém profundamente psicótico não consegue realmente dizer a diferença entre algo que é uma ameaça à vida e algo que é um desacordo menor, que você poderia dizer algo com o qual ela não concordasse. Ela ficava com um temperamento negro e gritante sobre isso, e acho que foi isso que fez essas coisas acontecerem. E, ao mesmo tempo, quando ela não estava naqueles estados de ânimos extremos, havia uma humanidade incrível nela. Fecha aspas. E é esse o caso de hoje. Você, como fã de True Crime, já deve conhecer bem o caso dessa SK, que ela é bem famosa e até hoje ela traz questionamentos por qual motivo ela cometeu, né? Por qual motivo ela cometeu esses diversos crimes, se foi realmente por legítima defesa ou se foi por pura vontade, como uma SK faz, por puro desejo, né? Então fica aí o questionamento. Se você puder, deixa aqui seu comentário que a gente conversa sobre esse dilema dessa SK tão famosa e tão polêmica. Então, até o próximo vídeo. Tchau!